Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração, passando para trazer o resumo da nossa leitura de hoje. Hoje nós fizemos a leitura do capítulo 6, 7 e 8 do Evangelho de Marcos. O capítulo 6 do Evangelho de Marcos começa com Jesus chegando em Nazaré. E ali ele vai pregar para os seus parentes, para os seus conhecidos. E Marcos vai dizer que ele é rejeitado por causa da incredulidade daquele povo, porque eles olharam para Jesus e começaram a questionar de onde vem essa sabedoria, de onde vem esses sinais, esses prodígios. Não é ele, filho de Maria e de José? Não estão entre nós os seus irmãos? E por causa disso eles não acreditaram em Jesus, eles trataram Jesus como algo banal, como o comum, e a palavra de Deus vai dizer que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. Logo depois Jesus chama os 12, dá uma missão para eles e os envia de 2 em 2 para pregar o evangelho e dar a eles autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios. Marcos vai dizer também que por esse tempo chega ao ouvido de Herodes os feitos de Jesus. E Herodes então começa a pensar que talvez Jesus fosse João Batista que havia ressuscitado, porque Herodes havia mandado matar João Batista. Embora Herodes tivesse João como um profeta, João acusava o pecado de Herodes, falando que não era lícito ele dormir com a mulher do seu irmão. Por causa disso ele estava na prisão, mas quando foi o aniversário de Herodes, ele deu uma grande festa e a filha de Herodias, que era a mulher do irmão de Herodes, que dormia com ele, a filha dela dançou de uma maneira excelente na frente de Herodes, e Herodes, encantado com aquela apresentação, oferece a ela até metade do seu reino, se ela quisesse. Ela podia pedir o que ela quisesse. E influenciada pela mãe, ela pede a cabeça de João Batista, e Herodes, então, por causa dos convidados e por causa do seu juramento, manda decapitar João Batista. Logo depois nós temos o relato da multiplicação dos pães e peixes. Os discípulos voltam à presença de Jesus e relata tudo o que havia feito, tudo o que havia ensinado, e Jesus então os chama a um lugar separado para que eles pudessem descansar. Eles entram no barco e vão para o outro lado, mas a multidão, vendo, acompanha Jesus por terra, e quando eles desembarcam havia uma multidão que esperava por Jesus. Vendo aquela multidão, ele teve compaixão, porque era como ovelhas que não tinham pastor, e Jesus passou a ensiná-los, passou a pregar para eles, a ensinar acerca do reino de Deus. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus para falar com ele, para que despedisse a multidão, porque ali não haveria alimento para eles. E Jesus então diz que não podia despedi-los, porque eles poderiam desfalecer no caminho. E ordenaram que os discípulos dessem eles mesmos o que comer àquela multidão. Quando os discípulos vão ver o que eles têm, é apresentado para eles 5 pães e 2 peixinhos. E eles entregam a Jesus, e Jesus então consagra a Deus, apresenta a Deus aqueles pães e peixes e devolve aos discípulos para que os discípulos repartam com a multidão. Marcos vai dizer que todos comeram e fartaram, e eles ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. E os que comeram naquele dia eram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Logo depois, Jesus ele ordena que seus discípulos entrem no barco, enquanto ele despede a multidão, e os discípulos então, obedecendo, entraram no barco, foram para o outro lado. Enquanto eles iam, se levanta uma grande tempestade que começa a vir contra aquele barco, ao ponto dos discípulos temerem. Nós vemos essa passagem de Mateus com mais detalhes. Aqui Marcos ele já vai direto ao ponto, ele já vai dizer que Jesus vem andando sobre o mar. Jesus então sobe no barco e a tempestade se acalma. E todos ficaram maravilhados com aquele milagre e, ao mesmo tempo, atônitos com a multiplicação dos pães. Jesus chega então em Genezaré, ou a terra dos Gadarenos, onde ele havia expulsado o demônio daquele homem, e agora todos o reconhecem e vem até ele uma multidão, trazendo os seus enfermos, trazendo aqueles que precisavam de uma cura, de um milagre, e Jesus então prega ali naquela cidade. Jesus cura os seus enfermos, e até os que tocavam na orla da sua veste era curado. E aí nós começamos o capítulo 7 do Evangelho de Marcos. O capítulo 7 começa com os fariseus e alguns escribas questionando Jesus do porquê que os discípulos dele comiam sem lavar as mãos.
E Jesus então vai dizer que o que contamina o homem não é o comer sem lavar as mãos, não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que entra é digerido e depois expelido, mas o que sai da boca do homem, isso vem do coração, e do coração vem todas as maldades. Jesus vai então repreender eles dizendo: olha, vocês se preocupam com a aparência, com o exterior, com os ritos de vocês, enquanto ignoram a palavra de Deus, ignoram a piedade. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. E por causa da tradição de vocês, vocês negligenciam a palavra de Deus. Marcos vai dizer que uma mulher cirofenícia, ela vem até Jesus, se prostra diante dele e clama a Jesus que cure a sua filha, que estava endemoniada. Jesus então diz para aquela mulher: olha, eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Não é lícito, não é certo eu tirar o pão do filho e entregar aos cães. Aquela mulher, no ato de fé e humildade, diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: mulher, grande é a tua fé, vá em paz, que a tua filha está curada. E voltando ela para casa, encontra a sua filha liberta. Jesus se retira para a terra de Tiro e de Sidom, e ali trouxeram um homem que era surdo e era gago. E Jesus então, tocando aquele homem, ordena que ele fale e que ele volte a ouvir, e aquele homem então ele é curado. Todos se maravilharam dizendo que ele faz o surdo ouvir, que ele faz o mudo falar. Então eles glorificaram a Deus por isso. E aí nós começamos o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, onde nós temos a segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, outra vez se reúne uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chama os discípulos e diz: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias eles estão conosco e não têm o que comer, e eu não posso despedi-los em jejum. E Jesus então pergunta para eles o que eles têm, e eles responderam: nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Jesus então pega aqueles pães, apresenta ao Pai novamente, entrega aos seus discípulos, ele distribui para a multidão e todos comeram e se fartaram. Marcos vai dizer que era cerca de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, e que no final o que sobrou eles ainda recolheram 7 cestos cheios de pães. Logo depois vieram os fariseus para falar com Jesus e pedir que Jesus desse um sinal de que de fato ele era o Cristo. Jesus então ele diz para aqueles homens que nenhum sinal seria dado para aquela geração. Os discípulos então embarcam novamente com Jesus e Marcos vai dizer que eles levaram apenas um pão. Jesus então vai chamar a atenção dos discípulos para que eles tomem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Os discípulos começam a questionar que é porque eles haviam esquecido o pão. Jesus então fala com eles: vocês não lembram do milagre que eu fiz? De como que eu multipliquei o pão para aquelas multidão comer? Não é sobre o pão que eu estou falando, mas sobre a doutrina, a heresia, o falso ensinamento dos fariseus e dos herodianos. Chegando em Betsaida, havia um homem que era cego, que rogava que Jesus lhe curasse. Jesus então, tomando pela mão, leva para fora da aldeia e cura aquele homem. Depois nós temos a confissão de Pedro. Jesus vira para os discípulos e pergunta: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Quem eles pensam que eu sou? Ao que os discípulos vai responder: uns pensam que é João Batista, outros pensam que é Elias ou qualquer um dos profetas. E Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ao que Pedro responde: tu és o Cristo. E Jesus então adverte que eles não contem para ninguém acerca dessa revelação, acerca de quem ele era. A partir desse momento, Jesus então ele começa a falar sobre a sua morte, ele começa a falar sobre a sua ressurreição, ele começa a falar para os discípulos que ele seria entregue, que ele iria morrer, mas que no 3º dia ele iria ressuscitar. Pedro chama à parte e o repreende, falando que Jesus não podia permitir que isso acontecesse. E Jesus então repreende Pedro, dizendo: arreda Satanás, porque não conhece as coisas de Deus, senão dos homens. E nós encerramos o capítulo 8 de Marcos com Jesus falando que os discípulos devem levar a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida nesse mundo vai perdê-la, mas quem perder a sua vida nesse mundo por amor a Cristo vai encontrá-la. E quem quiser seguir a Jesus tem que tomar a sua cruz, tem que negar a si mesmo e tem que seguir ao Senhor. Ele vai perguntar: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
E ele termina dizendo que aquele que se envergonhar dele aqui na terra, ele se envergonhará dessa pessoa quando vier na glória com o seu Pai. Amém? E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje e até a próxima, se o Senhor permitir.